Meus cumprimentos a todos os que participam do nosso estudo bíblico dominical. Eu digo participam porque quando você fica até o fim, dá o seu like, compartilha e envia mensagens formulando perguntas, oferecendo acréscimos ou críticas e contestações, você faz com que a plataforma que nos divulga divulgue mais o nosso canal. Bem, hoje o nosso estudo recai sobre 3 aspectos da vida cristã, ou que se fazem presentes na vida cristã, embora não sejam o resumo da vida cristã, mas estão presentes nela, que é discernimento, confiança e fé. Todos nós nos deparamos com o desafio de ter discernimento. Ter discernimento na interpretação das Escrituras, ter discernimento diante das escolhas que fazemos na nossa vida, nas nossas relações sociais, seja no âmbito familiar, seja na escola para o estudante ou para o professor, seja no lugar de trabalho, no comércio, como comerciante ou como consumidor, ou simplesmente na rua, como transeunte. Então, é preciso discernir. O Alberto chegou, deu tudo certo. Ao lado da necessidade do discernimento, nós precisamos compreender a relação entre confiança e fé. Confiança e fé, fé no sentido da tradição judaico-cristã. Porque a fé tem o mesmo sentido tanto no judaísmo como no cristianismo, embora tenha uma aplicação diferente. Porque a fé no judaísmo se aplica a uma expectativa do Messias que ainda há de vir. Enquanto que a fé no cristianismo se aplica a um Messias que já veio. Mas ambas as formas depositam nesse Messias, quer acreditando que ele ainda não veio, mas que virá, quer acreditando que ele já veio, depositam nele a salvação, depositam nele o caminho de reconciliação com o Criador. Então, são essas as considerações que devemos tecer. E é interessante, quando falamos em discernimento, lembrar que todos nós erramos. Todos nós somos susceptíveis ao erro. Nem o mais sábio dos homens, do ponto de vista das Escrituras, que foi Salomão, estava isento de erros. Nós vemos, por exemplo, no primeiro livro de Reis, no capítulo 11, no versículo 3, nós lemos, referindo-se a Salomão, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram-lhe o coração. Olha, se o mais sábio dos homens deixou que as suas mulheres lhe pervertessem o coração, isto significa que ele não teve discernimento do limite que devia impor às influências exteriores aos servos do Senhor, porque ele era do povo de Deus e se deixou influenciar por princesas e concubinas de outros povos que não seguiam ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, ele não teve discernimento suficiente, embora tenha tido um grande discernimento, porque não há grande sabedoria sem grande discernimento, né? Mas o que estamos chamando de discernimento? Para que serve? A que se refere o verbo discernir? Né? É a capacidade de decifrar mensagens ou signos, ou símbolos que se apresentam inicialmente como enigmas, que não são, obviamente, que não são de imediato compreendidos. Então, a compreensão imediata afasta a necessidade de discernimento. Mas aquela compreensão que exige uma reflexão, uma ponderação, um exercício de análise, essa compreensão
recebe o que estamos chamando de discernimento, essa capacidade dessa compreensão, né? Então, a compreensão da realidade consiste em formular juízos, consiste em olhar para alguma coisa e tirar daquela imagem que você está observando, e imagem aqui não é só uma escultura, imagem aqui pode ser um texto, né? Você vê, ela chega na sua retina como uma imagem. Então, a compreensão daquela imagem é uma interpretação do significado. Quando você procura retirar o significado e o alcance do significado. Porque uma coisa é saber que há uma permissão ou há uma proibição. Outra coisa é saber até onde vai essa permissão ou até onde vai essa proibição. Quais são os limites dela, né? Isso exige critério, sensatez e perspicácia. Então, quando nós usamos o verbo discernir, estamos falando de critério, qual é o critério de interpretação, estamos nos referindo à sensatez e à perspicácia. Bom, sucede que o sentido dos fatos não é sempre evidente. Algumas pessoas pensam que a realidade é um livro aberto. Ah, você não precisa de interpretação. Eu já vi um homem que até tinha estudos, alguém falou na Bíblia, numa roda, ele disse, vamos falar na Bíblia, mas eu não quero saber de interpretação, eu quero saber do que está escrito. O que é um absurdo vindo de uma pessoa letrada, porque não existe possibilidade de se compreender um texto sem interpretação. E ele dizia isso como se só a Bíblia tivesse interpretação, porque tem interpretações diferentes, né? E porque ele achava que as interpretações eram uma forma de querer justificar coisas que não eram justificáveis na Bíblia, né? Mas de tudo há interpretação. Qualquer professor de literatura interpreta romances, novelas, contos, crônicas. E no direito não se faz outra coisa a não ser interpretar a lei. Interpretar a lei, interpretar a sentença de juiz, interpretar jurisprudência, interpretar doutrina jurídica. Então, a vida não se faz sem interpretação. O médico não faz outra coisa a não ser interpretar sintomas e sinais para fazer um diagnóstico e um prognóstico. Então, o engenheiro não faz outra coisa senão interpretar a necessidade de resistência de uma viga ou das estruturas de uma edificação. Então, toda compreensão requer interpretação. E tudo requer compreensão. Então, estamos procurando colocar aqui discernimento, confiança e fé no estudo bíblico de hoje. E vemos que o tempo faz parte das nossas considerações sobre o discernimento. Porque há, inclusive, um livro chamado As Ideias e o Seu Lugar, de dois sociólogos, um dos quais é declaradamente ateu, né, o Fernando Henrique e outro. O conteúdo do livro, As Ideias e o Seu Lugar, quer dizer que toda ideia está datada. Toda vez que a gente pensa num contexto histórico. Então, se nós estamos pensando hoje sobre valores morais, nós estamos num contexto em que se discute ideologia de gênero, se discute aborto, se discute uso de drogas, se discute uma série de condutas. Hoje, há 100 anos, ou há menos de 100 anos, há 60 anos, essas coisas não estariam em discussão na hora de interpretar a normatividade bíblica. Então, é preciso levar em conta o tempo. Em que tempo a parte da Bíblia que estamos estudando se debruçou sobre aquele assunto. Porque a gente precisa saber quem está falando, para quem está falando, em que lugar está falando para saber para quem e em que época. Surge, então, a pergunta:
Não seria a Bíblia para todas as épocas, para todas as pessoas. Sim, a Bíblia é para todas as épocas e para todas as pessoas. Então, o que o tempo tem a ver com isso? Se ela é atemporal, se ela é eterna? Tem. Tem porque o conteúdo é atemporal, o conteúdo é eterno, mas a forma é da época em que o profeta, o autor imediato, que escreveu inspirado, se expressou. Por isso é que a Bíblia fala muito no criatório de ovelhas, fala muito em deserto, porque era numa região desértica, fala muito em tendas, fala em espada, fala no que era do contexto do seu tempo. É claro que você não pode ter expectativa de encontrar na Bíblia uma referência a um avião a jato. Ele vai falar em cavalo como meio de transporte, mas não vai falar em... porque é uma linguagem da época. Então, primeiro é preciso entender a linguagem da época. Quando Salomão diz que não há nada de novo debaixo do sol, as pessoas dizem, isso aí é uma coisa errada, porque eles ainda pensavam que o sol girava em torno da Terra, e o que estivesse abaixo do sol estaria entre a Terra e a órbita do sol. Não é que pensasse isso. É que essa linguagem é que podia comunicar naquela época. Então não é eterna, porque comunicava naquela época, mas não comunica hoje. Não, é eterna sim. Ela não está impossibilitada de comunicar hoje. As pessoas da época não poderiam entender uma linguagem que falasse de computadores. Por isso falava de criar ovelhas. Não falava de programador do computador, falava de pastor de ovelhas. Falava de camelos. Mas o homem de hoje pode perfeitamente entender a linguagem que é dirigida para quem criava ovelhas, para quem se transportava em camelo. Então, a linguagem mais simples dos dias bíblicos era compreendida nos dias bíblicos e pode e deve ser compreendida hoje, e será compreendida no futuro. Então, o tempo é preciso ser considerado para a interpretação não do conteúdo, mas da linguagem, para se chegar ao conteúdo. Porque para se chegar ao conteúdo, nós passamos pela linguagem. Então, nós vemos, por exemplo, como o tempo condiciona o discernimento. Porque não apenas a linguagem. Eu fiz essa consideração sobre a linguagem do contexto histórico, mas o nosso objetivo é chegar num outro condicionamento do tempo, que é entender os fatos, e principalmente os atos, chamando de fato um acontecimento natural. Uma chuva é um fato, uma seca é um fato. E um ato é um comportamento voluntário. Assinar uma carta, escrever uma carta é um ato. Fazer uma declaração, um ato, um decreto é um ato. Né? Uma sentença é um ato. Uma compra e venda é um ato. Então, compreender os atos e os fatos, principalmente os atos, precisa do tempo, muitas vezes. A gente, muitas vezes, só vai compreender depois de algum tempo. E, para explicar isso, eu tomei como exemplo uma passagem do livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 28, onde nós lemos: passando uns negociantes midianitas, tiraram e alçaram da cova a José, e venderam-nos aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e estes o levaram ao Egito. Ora, esse versículo faz parte de um contexto em que a narrativa trata do momento em que os irmãos de José pegaram, jogaram ele numa cova, iam decidir se matavam ou o que faziam, quando passa uma caravana de comerciantes midianitas, e depois vamos ver que esses midianitas também eram, ou havia entre eles, ismaelitas, que são os árabes de hoje. E então, ao invés de matá-lo,
eles decidem vendê-lo para essa caravana. Quando se vendia alguém, esse alguém era vendido como escravo. Então é por isso que o versículo diz: passando uns negociantes medianitas, tiraram e alçaram da cova a José e venderam-no aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E estes o levaram ao Egito. Bom, naquele momento, José foi vendido pelos próprios irmãos, vendido como escravo. E vendido como escravo a um povo estranho. Como José poderia entender esse fato naquele momento? Naquele momento, esse fato era apenas a maldade dos irmãos. Mas, com o passar dos anos, e aí entra o fator tempo, para nós termos discernimento dos acontecimentos, com o passar dos anos, ele, que foi vendido para o Egito, tornou-se governador do Egito. Porque o faraó era o chefe de Estado, mas ele tinha uma espécie de primeiro-ministro, que é quem governava. E o faraó nomeou José para esse cargo que hoje nós chamaríamos de primeiro-ministro, né, que exercia um governo do Egito. E vem a seca, e aqui não dá para narrar todos os detalhes disso, porque tomaria muito tempo, como é que ele, do Egito, chegou a primeiro-ministro, teve um conflito com a mulher do cara que o tinha comprado como escravo, um cara chamado Putifar, e a mulher do Putifar tenta o assédio sexual, e ele recusa, e a mulher o acusa de tentar estuprá-la, e ele vai preso, e interpreta sonhos dos colegas de prisão, e um desses colegas termina saindo da prisão e conta para o faraó que ele interpreta sonhos e tal, e ele acaba interpretando os sonhos, e é feito governador, interpretando os sonhos do faraó, e é feito governador do Egito. Né? E por que esse prestígio todo? Porque o sonho que ele interpretou era uma antevisão de uma seca de 7 anos, e ele sugeriu uma solução que era durante 7 anos de boas colheitas, que antecederiam uma seca de 7 anos, haveria 7 anos de boas colheitas, e com isso ele preservou o povo egípcio fazendo estoque, armazenando grande quantidade de cereais. Então, ele agora era governador. E aí os irmãos, numa situação em que a família estava ameaçada de morrer de fome pela seca, os outros 11 filhos de Jacó e Jacó, os irmãos vão ao Egito tentar comprar alimento. E aí vamos ver o que é que José diz agora que percebeu isso, que ele estava ali e assim poderia salvar a família. Então, uma coisa era no momento em que ele foi vendido, era só a maldade dos irmãos. Agora, que ele já é governador e está salvando a família, vamos ver o que ele diz, qual é a compreensão que ele tem, compreensão que foi dada pelo tempo. Porque só o tempo nos permite ver os desdobramentos, as consequências, o pós-fato do que aconteceu num determinado momento. Vamos ver o que José diz já no capítulo 45, nos versículos 4 e 5 do livro de Gênesis. E disse a seus irmãos: eu sou José, porque eles não o tinham reconhecido. Eu sou José. Vive ainda meu pai? Não podia responder-lhes seus irmãos, pois estavam pasmados diante dele. Disse José a seus irmãos: chegai-vos a mim. Eles se chegaram. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para cá. Porque para preservar a vida é que Deus me enviou diante de vós. Agora, com o passar do tempo, com os desdobramentos, com os acontecimentos posteriores, ele compreendeu que foi a providência de Deus que fez com que os irmãos o vendessem como escravo. Então, aquilo que era um grande mal que os irmãos tinham feito, que era uma tragédia na vida dele, deixar de ser um homem livre e se tornar um escravo no meio de um povo estranho, ele agora compreendeu que era uma bênção. Então,
compreender a realidade tem um alcance limitado para nós, porque nós não antevemos o futuro. Então, o que hoje é aparentemente uma tragédia, ou realmente tem um componente trágico, tem uma dimensão verdadeiramente trágica, pode ter desdobramentos outros. Quando nós fizemos um estudo sobre o bem e o mal, nós lembrávamos um provérbio chinês, uma história chinesa, né? Uma parábola chinesa, que conta que um homem só tinha um filho, da China antiga, imperial, uma história milenar, né? E o número de filhos era a riqueza dos pais, porque não havia, aliás, ainda hoje não tem aposentadoria na China, não tem previdência social. E a previdência e a aposentadoria dos pais eram os filhos, mas ele só tinha um filho, o que complicava, porque esse filho, digamos, quem tem só um filho, que vai ter sua família, para ser o único a sustentar a própria família e mais os pais, é uma situação precária. Então, um dia entra um cavalo selvagem no terreno desse homem, no cercado desse homem. E um cavalo era um bem muito precioso. Então, os vizinhos e amigos se reuniram para festejar e felicitá-lo, porque ele tinha sido contemplado com um cavalo que gratuitamente veio para o patrimônio dele. Mas aquele homem, que era um sábio, disse, não vamos festejar, porque isso hoje é um bem, mas amanhã pode ser um mal. E na sequência da parábola, o filho único daquele senhor foi domesticar o cavalo. E montou no cavalo, para o cavalo pular até cansar, né, e amansar o cavalo. E levou um tombo e quebrou a perna. E uma fratura de uma perna, na China milenar, era uma tragédia, porque geralmente inabilitava, tornava um homem incapacitado para o trabalho. E o único filho, ficando incapacitado para o trabalho, era uma tragédia para homem nenhum botar defeito, né? Então, os amigos se reuniram, semelhante aos amigos do Jó, que compareciam para conversar com ele, né? Os amigos se reuniram para lamentar e chorar junto pela tragédia que tinha acontecido com o filho. E o velho sábio disse, não me alegrei quando ganhei o cavalo, nem vou me entristecer com o acidente do meu filho, porque o que primeiro parecia um bem se revelou um mal. E hoje o que se revela um mal, amanhã pode ser um bem. Na sequência da parábola, chega o mensageiro do imperador. E o mensageiro do imperador chega matando o cavalo. Não o cavalo do homem, mas o cavalo que transportava o mensageiro, né? E dizia-se que o mensageiro andava matando o cavalo quando ele andava no galope máximo que o cavalo podia dar pela urgência ou a emergência da mensagem do imperador. Então ele andava a ponto de matar o cavalo até um lugar, uma estação onde tinha outro cavalo descansado, onde os mensageiros trocavam de cavalo, né? E até cansar esse outro e trocar de novo, porque a China era grande e tal, né? Então chega o mensageiro do imperador, matando o cavalo, matando aí, entre aspas, esforçando ao máximo o cavalo para ter pressa. E por que ele vinha com tanta pressa? Porque a China tinha entrado em guerra. E o imperador mandava buscar os jovens para a guerra. E a guerra, na época, era um banho de sangue. É interessante que quanto mais letais as armas se tornam, quanto mais poderosas ficam as armas, menor é a mortalidade no campo de batalha, né? Enquanto a gente lê, por exemplo, nos livros de crônicas, nos livros de reis, no livro de Josué, a História das Batalhas, eram dizimados todos os combatentes de um exército, né? Tem uma batalha que Israel ganha e mata todos os midianitas, ou mata todos os filisteus, ou eles matavam todos os judeus no campo de batalha. Quando houve a guerra civil, as outras tribos mataram todos os homens da tribo de Benjamim. Mas na guerra moderna, uma batalha dá 10%, 20% de baixas, né? A famosa invasão da Normandia, na Segunda Guerra, a grande operação anfíbia
que abriu uma segunda frente na Europa, as baixas foram em torno de 10% ou 12%. Né? Então, eles desembarcaram 180 mil homens, perderam 18 a 20 mil. Né? Mas, nesse tempo antigo, as perdas eram totais, ou de 80% ou mais. Né? Então, mandar um jovem para a guerra era uma coisa muito perigosa e lamentável. Mas aquele rapaz, filho único, estava com a perna quebrada e não foi para a guerra. Né? Então, aquele velho sábio disse que o que parecia um mal, que era um acidente com a perna quebrada, se revelou um bem. E a história tem vários outros episódios que saem assim, se sucedendo. Né? E por que estamos dizendo isso? Porque estamos falando de discernimento e estamos falando do tempo como um fator importante para o discernimento. Né? O tempo e os desdobramentos, os efeitos posteriores. Né? Às vezes a pessoa lamenta um acontecimento, mas não sabe os desdobramentos que podem vir dali. Podem ser, como também a pessoa pode festejar um acontecimento que mais tarde pode se revelar um problema. Então, o discernimento tem esse aspecto. Então, isso limita o nosso discernimento. Então, qual é a posição na tradição judaico-cristã para discernir? Então, o discernimento aí vem de uma atitude ou de princípios que não se condicionam a circunstâncias. É claro que existem conteúdos bíblicos que são normas de natureza cerimonial. E essas normas de natureza cerimonial podem ser modificadas, porque não são da essência do plano de salvação. Existem disposições bíblicas que dizem respeito ao que hoje nós chamamos de lei civil, de lei penal, de lei trabalhista. Porque Israel era uma teocracia e os reis e os juízes antes dos reis, eles governavam com base em revelações proféticas. E eles eram ungidos. Então, aquilo entrava nas escrituras. Mas aquilo não faz parte do plano de salvação. Quando Salomão diz que você não deve ser fiador de ninguém, não deve botar sobre os seus ombros a dívida dos outros, isso não quer dizer que isso é um pecado. Isso não faz parte das relações entre criatura e criador, que são as relações verticais. Isso é apenas uma sabedoria para as relações entre os homens. Quando ele diz que não sejas tão justo que te prejudique a ti, e isso está lá, creio que nos Provérbios, quem tem conhecimento bíblico sabe localizar isso. Então, ele também não está dizendo que é pecado você fazer um gesto de altruísmo, de sacrifício para beneficiar alguém. Ele só está dizendo que isso não faz parte do plano de salvação, que você não precisa fazer isso para agradar a Deus. Né? Então, existem as normas que hoje nós chamaríamos de normas civis, ou normas penais, ou normas trabalhistas. Bom, e existem normas sanitárias. Aquelas normas sobre a conduta com pessoas que tinham doença de pele, que a Bíblia chama tudo de lepra, né? Ou que tinham outros problemas de saúde, corrimentos e outras coisas, eram normas sanitárias. Até a dieta bíblica, para não comer crustáceo, não comer certas coisas, não comer carne de porco, eram normas sanitárias. Embora haja quem interprete algumas dessas normas como tendo um simbolismo, um simbolismo de importância teológica. Por exemplo, não comer sangue. Você mata um animal, você escorre o sangue todinho, corta o pescoço, bota ele pendurado de cabeça para baixo, até escorrer o sangue todo. Os judeus ainda hoje fazem isso. Para não comer sangue, porque o sangue é vida, e a vida pertence ao Senhor, e só o Senhor pode tirar a vida, e você não deve comer o sangue. Isso é uma interpretação que pode ter seu fundamento, mas isso não deixa de ser uma orientação sanitária. Manda lavar as mãos antes de comer. Não tem simbolismo de fé.
e manda não comer carne de porco, nem que tire o sangue, porque o porco é vetor de parasitas que podem complicar a saúde da pessoa, né? E o sangue também pode veicular parasitas que podem complicar o sangue da pessoa. E não coma crustáceo, né? Molusco e outros crustáceos, camarão e caranguejo, bom, porque são alergenos poderosos. É muito comum que as pessoas tenham alergia a esse tipo de proteína. Não quer dizer que isso ofende a Deus, nem quer dizer que isso. Então, só que aí voltamos à compreensão histórica ou cultural. Como é que Moisés ia dizer, olha, não coma carne de porco porque é um alergeno, porque ele é vetor de um parasita? As pessoas não iam entender isso, né? E aquilo que eu comecei dizendo, a linguagem que o simples entende, a pessoa mais sofisticada também entende. Mas se ele usasse uma linguagem sofisticada, o simples não ia entender. E a Bíblia é para ser universal. Então, ela fala uma linguagem que o simples entenda, porque o sábio também vai entender. Mas o simples entende mesmo? Principalmente na linguagem, algumas pessoas dizem, as traduções bíblicas de hoje, a maioria delas tem linguagem arcaica. Entende. Todos nós conhecemos pessoas muito simples, precariamente letradas, que têm uma compreensão bíblica extraordinária. Seja porque elas devem ser orientadas nessa compreensão durante pregações e estudos bíblicos, escola dominical, seja porque o cristianismo confia também na inspiração do Espírito Santo, né? Então, e muitas vezes as pessoas simples têm uma compreensão melhor do que pessoas muito letradas, que às vezes se confundem nas muitas letras. Como alguém disse para Paulo, né? Paulo, as tuas muitas letras te confundem. Isso acontece com muita frequência. Principalmente quando as muitas letras têm um viés, são voltadas para um lado. O sujeito, muitas vezes eu conversei com colegas muito estudados, com muitos títulos, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, usando o sapato alto numa linguagem simbólica, não é que eles calçassem sapato alto, não, mas que andavam de sapato, como se pisassem com sapato alto, porque tinham bibliotecas enormes. E aí eu dizia, e você conhece tal autor? E quais são as obras do fulano que você conhece? E eles não conheciam, porque eles liam muito e muitas obras de uma corrente só, ou das diversas variações de uma mesma corrente. Tem corrente que tem as grandes correntes, não só teológicas, mas as grandes correntes sociológicas, filosóficas e tal, políticas, elas têm subdivisões, têm divisões internas. Assim como o cristianismo tem diversos ramos, tem o catolicismo romano, tem o catolicismo ortodoxo, tem o protestantismo reformado, tem as igrejas neo-reformadas ou evangélicas e pentecostais e neopentecostais. As correntes políticas e filosóficas também têm essas subdivisões, né? E o cara acha que sabe tudo porque conhece as subdivisões de uma corrente. E conhece a crítica feita por essa corrente a outra corrente. Mas da outra corrente ele só conhece a crítica feita pelos adversários, né? Então, muitas letras não quer dizer horizontes largos, horizontes intelectuais largos. Às vezes, os horizontes intelectuais se tornam até mais estreitos, né? Tem um físico alemão, um grande físico, que foi um dos responsáveis pela física quântica, que diz que a física só cresce quando morre uma geração de físicos, porque o muito conhecimento daquela geração impede a compreensão de uma novidade científica, né? Tem um filósofo da ciência que também era, na origem, primeiro foi um físico, depois tornou-se teórico da ciência, filósofo da ciência, Gaston Bachelard, que ele chamava o conhecimento de obstáculo ao conhecimento. Usando o jargão filosófico, ele dizia, o conhecimento pode ser um obstáculo epistemológico, quer dizer, um obstáculo ao uso da razão. E por isso é que nunca uma geração de cientistas compreendeu e aceitou uma novidade científica. Não foi só Galileu que não foi compreendido, e não foi só
Já muito perto de nós, não tem nada a ver com a Idade Média, já no século XIX, Louis Pasteur apresentou a teoria microbiana e ninguém acreditou. Não foi gente ignorante que não acreditou, não. Foram os cientistas. Né? Pelo contrário, os que ainda não eram impregnados do conhecimento científico da época que aceitaram. Por isso é que quando morre uma geração de cientistas velhos, os cientistas novos que ainda não estavam com a cabeça feita pelas velhas teorias, compreendem as novidades científicas. Né? Isso vale também para o estudo bíblico. Então, o que os simples entendem, os sábios não têm desculpa para não aceitar. Né? Embora eles possam ser vítimas do tal obstáculo epistemológico. Né? Então, mas tem o tempo em que nós vivemos. Né? É claro que José, no momento que foi vendido como escravo, ele não pensou, não, eu vou esperar 20 anos para ver o que é que dá essa venda que fizeram de mim, e depois daqui a 20 anos eu vou pensar o que é que isso valeu, o que é que isso significou. Não, ele pensou imediatamente que aquilo era uma grande maldade que os irmãos estavam fazendo com ele. Né? E movidos por uma coisa muito ruim, que é a inveja. Estavam com inveja dele porque ele era o preferido do pai. Então eles tinham inveja do amor que o pai dedicava àquele filho, que era o filho mais novo, que era o filho da velhice de Jacó. Então tem o tempo em que vivemos. Esse tempo, feitas essas considerações históricas, precisa ser compreendido. É a tal interpretação contextual, ou interpretação histórica, ou cultural. Então, qual é o tempo em que nós estamos vivendo? Nós vivemos um tempo de mudanças, numerosas mudanças, está mudando tudo. E mudanças profundas, e mudanças que alcançam coisas que são muito delicadas. Não está mudando só coisa superficial, porque todo tempo é tempo de mudança. Não é? Alguns historiadores, alguns sociólogos gostam de dizer isso. O pessoal que gosta muito de propor mudança diz, não, todo tempo é tempo de mudança, e é mesmo. Mas nem toda mudança tem o mesmo tamanho, tem o mesmo alcance, tem o mesmo significado. Então, uma coisa é mudar o tipo de se usa barba. No tempo de Cristo todo mundo usava barba, e depois veio um tempo que quase ninguém usava barba, e agora a barba está voltando. Ou o corte de cabelo, ou o tipo de roupa. Essas mudanças que são superficiais, não interessa o corte de cabelo ou o uso da barba do fulano, isso não tem um valor moral, isso não tem uma ligação com o plano de salvação, com a doutrina de salvação. Do ponto de vista teológico, isso é superficial. E do ponto de vista cultural, também é superficial. Porque o corte de cabelo não significa uma grande definição, uma profunda definição do caráter de uma pessoa, do valor de uma pessoa. É uma coisa superficial. Você pode cortar o cabelo de um jeito ou de outro, pode não cortar de jeito, não faz grande diferença. Isso, a velha e boa antropologia tradicional chamava de folkway. E isso sempre mudou a toda hora. Isso é o que se chama moda. A moda sempre mudou, sem maiores consequências, na maioria dos casos. É claro que pode surgir uma moda que mexa com uma coisa mais séria. Aí essa coisa mais séria, que quando alguém mexe com ela, causa uma reação, causa uma desorientação, porque se tiram esses valores que estão em torno das condutas, das práticas, elas são as nossas referências. É como alguém que anda com uma bússola numa floresta ou no mar. Né? E a bússola é uma referência, você sabe para onde é o norte. Então, os padrões culturais são uma referência. Se você muda referências mínimas, se você vai se orientando numa floresta e você pode sair quebrando galhos
de árvore para saber por onde já passou, mas o importante é você ter a bússola. Se você deixa de quebrar um galho de árvore aqui, mas você continua tendo uma bússola, quebrar ou não quebrar aquele galho não quer dizer nada. Estou comparando isso com o Folkway, com os padrões culturais superficiais. Agora, se você quebrar a bússola, se a bússola deixar de apontar para o norte, se você disser que ela pode apontar para o leste, para o sul, para o oeste, aí você se perde. Aí você fica sem referência. Aí isso se chamam mores. E quando você tira a bússola do navegante, aí o navegante sente a pancada. Aí a pessoa se desorienta. E aí se sente agredida se você está tirando a bússola. E aí pode agredir também. E aí hoje muita gente fala em polarização, que é a divisão da sociedade em grupos antagônicos. Mas estão esquecendo que essa polarização se deve ao fato de que mexeram com os mores. Quando disseram que você pensa que é homem, mas homem não é o que você pensa. Você pensa que é mulher, mas mulher não é o que você pensa. Você é apenas uma pessoa que tem útero. Aí você mexe com uma coisa que tira as referências, se desorienta a pessoa. Aí a pessoa reage. Aí quando você diga, olha, você não é dono dos filhos, quem deve orientar seus filhos é a escola e não você. Escola não é só para ensinar matemática, geografia e gramática. Escola é para ensinar os valores da nova moral. Aí está mexendo com seus mores. Aí a pessoa reage. E pode reagir violentamente também. Se sente agredida e pode também agredir. Se alguém diz que os seus valores são preconceitos, e você diz, e você sabe o significado daquele objeto que você valorou, você estabeleceu valor para ele, valor moral, se você sabe o significado da coisa que você está julgando, então não é um pré. Pré é o que vem antes. Então não é um pré-conceito, não é um conceito que veio antes de você saber do que se trata. Se você diz que eu não posso mais ser professor porque estou velho, mas você não sabe como é que eu me atenho numa aula, você está revelando um preconceito, porque você não sabe como é o meu trabalho. E está julgando sem conhecer, antes de conhecer, então é pré. Agora, se você assiste minha aula e diz, esse cara não está com nada, esse cara já está meio demente, não sei o que e tal, então não é pré. Então, é o que no texto eu botei, entre aspas, uma neologia, uma palavra que eu criei, pós-conceito. Neologia é o nome que a gente dá para uma palavra que a gente cria. Se você assistiu minha aula e disse que ela não presta, não é preconceito, é pós-conceito. Porque o prefixo pós quer dizer depois, né? É um conceito depois de conhecer. Depois do conceito, depois de conhecer o conceito, você fez um juízo. Né? Então, isso tudo faz parte do papel que o tempo exerce no discernimento. E como é que a gente pode ter discernimento? Essas mudanças culturais profundas e rápidas, elas estão ressignificando a língua. Se o que era moral não é mais moral, é preconceito, você está mudando a língua. E se o que era homem não é mais homem, é apenas uma pessoa com determinada biologia, com determinada anatomia, então você não sabe mais o que é homem. Aliás, às vezes nos debates, um debatedor desafia o outro para dizer o que é uma mulher, o que é um homem, e o outro lado que está na nova língua, né? Na ressignificação das palavras, geralmente sai perdendo porque não sabe dizer o que é uma coisa nem outra. Né? Então, essa mudança da linguagem tem um exemplo muito claro na Bíblia, que é na Torre de Babel. O que foi a Torre de Babel? A Torre de Babel era um projeto para chegar no céu sem precisar morrer. E para chegar no céu sem precisar de um salvador. Não era preciso mais fazer o holocausto, porque o holocausto era uma declaração de confiança no Messias que havia de vir, no Messias prometido nas promessas messiânicas, nas profecias messiânicas. Então, confiando nele, você sacrificava um cordeiro
lembrando que ele iria ser sacrificado por você, para lhe salvar. Mas a Torre de Babel não precisava disso. A Torre de Babel era um caminho que você construía pelos seus próprios meios, sem precisar do Messias. E o que houve? E qual foi o fracasso da Torre de Babel? É que o Senhor confundiu as línguas. Tem um historiador inglês, Michael Oakeshott, que tem um livro que tem um capítulo sobre a Torre de Babel. Ele estuda a Torre de Babel como descrente. Eu acho que ele devia ser ou ateu ou agnóstico. Porque ele fala da Torre de Babel como qualquer outro mito. E diz que estudou 80 mitos, mais ou menos uns 80 mitos, parecidos com a Torre de Babel em outras culturas que não a tradição judaica. Tem vários mitos semelhantes à Torre de Babel. E todos eles tinham uma coisa em comum: entrar num verdadeiro paraíso por conta própria e sem precisar morrer. Era uma invasão do céu. E todos eles tinham uma confusão de línguas. E nós estamos vivendo uma Torre de Babel. Porque as pessoas estão querendo fazer um paraíso terrestre. Um céu na terra. Onde não tem preconceito, não tem discriminação, não tem desigualdade. Então, é um paraíso terrestre. E esse paraíso terrestre não seria dado pelo Messias, nem pelo Criador. Seria construído pelo nosso próprio meio, com o nosso próprio esforço, com a nossa própria sabedoria. Só que os entendimentos divergem. E as línguas são ressignificadas. Tem até uma engenharia ou reengenharia social e cultural que pratica a ressignificação das palavras. E na hora de ressignificar as palavras, cada um dá um significado diferente. E aí, cada um fala uma língua diferente, na medida em que dá um sentido diferente para as palavras. E quando cada um fala uma língua diferente, ninguém se entende. E o projeto da Torre de Babel, de chegar no céu sem precisar morrer, fracassa. E esse projeto da Torre de Babel tem sido tentado historicamente, em muitos momentos históricos, e sempre tem fracassado. Né? Bom, mas estamos já às 10h09. E depois da gravação, nós ainda vamos ter uma conversa. Eu preciso ouvir o retorno dos que participaram. E as pessoas têm os seus compromissos também no fim das manhãs de domingo. Então, vamos parar por aqui para no próximo domingo concluirmos. Estamos aqui concluindo o primeiro parágrafo da terceira página. Ficam as páginas 4, 5, 6 inteiras e uma parte da página 7. Como as bases do texto estavam nesse começo, a parte um pouco maior que ficou pode ser vista com mais brevidade no próximo domingo. Ficam os nossos agradecimentos aos que ficaram até o fim, aos que compartilham, aos que dão o seu like, ou se não gostar, dê o seu dislike, e os que participam enviando mensagens, com perguntas, com acréscimos, com alguma forma de retificação do que foi dito, para que possamos estabelecer um diálogo pelo canal, um diálogo gravado. Agora, quem está presente já está convidado a permanecer, depois que a gravação for encerrada, num diálogo informal e não gravado, para que as pessoas possam falar mais à vontade, sem se preocupar com a repercussão que alguma coisa que elas digam possa ter. Muito obrigado, e fica o convite também para o próximo domingo.